Que você quer, Filó? Credo! Que grosseria! Só queria saber o que você tá vendo de tão interessante. Ai, desculpa, Filó. Não queria ser sem educação. É que eu tô tentando descobrir como foi feito o mundo. Zeca, você já se esqueceu que foi Deus que criou o mundo? Não tem tanto tempo assim que a tia Bruna nos contou isso. Eu não esqueci, Filó. Mas eu quero saber como e não quem criou o mundo. E de onde será que ele tirou essa ideia? Ah, sim, entendi. Eu não sei, Zeca, mas a tia Bruna disse que a Bíblia tem todas as respostas. É só a gente ler. E o que você acha que eu tô fazendo? Ai, desculpa, Filó. Eu tô tentando, mas eu ainda não sei ler direito. Então eu não sei o que fazer. Tô quase desistindo. Vocês estão bem? Eu chamei vocês para irem lanchar e vocês nem me ouviram. Lanche. Então, tia Bruna, o Zeca está chateado porque quer saber como Deus criou o mundo. Eu falei para ele que é só ler a Bíblia, mas a gente ainda está aprendendo a ler e não sabemos o que fazer. Entendi, mas não precisam ficar chateados. Eu posso contar para vocês. Era só ter me chamado. É que eu queria aprender sozinho e depois contar para os meus amigos que eu li na Bíblia. Eles ficam rindo de mim e me criticando porque eu ainda estou aprendendo a ler e às vezes eu falo errado, Por que você não me contou que estava sofrendo bullying, Zeca? sofrendo quê? Bullying é uma palavra estranha, né? Mas bullying é quando alguma criança faz alguma coisa para te criticar, te zoa, te zomba e te deixa mal com isso. Tia, mas eu sempre achei que bullying é aquele negócio que minha vovó usa para fazer chá. Isso é bullying, Zeca. Bullying. O que a tia tá falando é bullying. Bullying. Ah, então eu tô passando por esse tal de bullying, tia. Isso me deixa muito triste e eu não sei o que fazer. Não tive coragem de contar pra ninguém porque tô com medo. Te entendo, Zeca. Muita gente que sofre bullying tem vergonha e medo de contar. Mas ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu conto para vocês a história de como Deus criou o mundo. Depois a gente conversa sobre bullying com a sua mãe, pode ser? Pra gente resolver essa situação. Tá bem, tia, pode ser. Eu também quero ouvir a história, tia. Eu posso. Claro, Filó, vamos lá. Essa história está no livro de Gênesis e vai do capítulo 1 até o capítulo 2. Toma aqui a Bíblia, tia. Vamos lá. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Espera aí. Então, quando Deus fez o mundo, não tinha luz? Como ele enxergava? Ele tinha visão raio-x? Não, Filó, não existia nada antes, lembra? Era um vazio. Mas e se tivesse alguma coisa? Deus viveria no escuro? Isso, Filó, pensa comigo. Hoje a gente tem luz, mas mesmo quando a gente está no nosso quarto dormindo com a luz apagada, Deus vê a gente. É verdade. Não tinha pensado nisso. É verdade. Não tinha pensado nisso. Ei. Será que a gente pode voltar pra história, hein? Eu quero resolver o tal do bullying.
Podemos sim, vamos lá. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. E nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todos os tipos de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetal, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Mas se não tinha comida, o que Deus comia? Deus não tem as mesmas necessidades que a gente, Zeca. Ele não precisa de comer arroz e feijão para ser forte. Quem dera eu fosse assim. Tenho que comer até salada, só para continuar fortinho. Olha só quem tá interrompendo a história agora, Zeca. Desculpa, mas eu tinha que perguntar. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que tudo que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Uau! Deus caprichou quando fez o sol, a lua, as estrelas. Ai, desculpa, continua, tia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que tudo que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todos os tipos de animais, domésticos, selvagens e os que arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que arrastam pelo chão. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos. Para tudo! Tia, foi Deus que fez tudo, não foi? Então, por que ele fala, agora vamos fazer os seres humanos? Como se tivesse mais alguém com ele. Boa pergunta, Filó. Vou tentar explicar. Já sei. Tá vendo esse copo de água? Se eu colocar essa mesma água que tá no copo no congelador, o que acontece com a água? A água vira gelo! Isso mesmo, Zeca. A água deixa de ser líquida e se torna sólida. Isso que a gente chama de gelo. Mas e se eu colocar essa mesma água em uma panela e ligar o fogão? O que vai acontecer com a água? A água some, tia. Minha mãe foi fazer café esses dias e o celular dela tocou. Ela distraiu conversando e esqueceu a panela no fogo. Eu cheguei na cozinha e tinha o maior vaporzão. Tipo sauna. Mas eu não fiz nada, porque eu não posso usar o fogão para não me queimar, né? Aí quando a minha mãe voltou, a panela estava vazia. Então, Filó, esse vapor que você viu era a água que evaporou. Quando a água fica muito gelada, ela congela. E quando ela é aquecida, ela vira vapor.
Mas mesmo estando líquida, sólida ou em vapor, ela continua sendo água, não é? É o mesmo que acontece com Deus. Aí, Deus é líquido, tia? Não, Zeca. O que eu quero dizer é que, igual à água, Deus também se apresenta de 3 formas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E do mesmo jeito que a água, quando está de outra forma, tem outro nome, Deus também. Como Pai, nós o chamamos de Deus. Como Filho, nós o chamamos de Jesus. E como Espírito, chamamos de Espírito Santo. Vocês entenderam? Agora sim, tia. Deus tem várias formas. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. E para cada forma ele tem um nome? Deus, Jesus e Espírito Santo. Várias formas, o mesmo Deus. Isso mesmo, Filó. Então, quando ele falar vamos fazer no plural, ele está se referindo às suas várias formas, entenderam? Vamos continuar, já estamos quase acabando. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão o poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecidos com Deus. Ele criou o homem e a mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que arrastam pelo chão, dou o capim e as verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E assim que foram criados o céu e a terra. Deus trabalhou 6 dias e depois descansou? Isso mesmo, Zeca. Agora que você já sabe toda a história da criação, tem uma pergunta para vocês. Qual foi o instrumento que Deus usou para criar o mundo? Ah, não vale, tia. Você não falou essa parte. Falei sim, Filó. Eu contei a história direitinho. Eu também não ouvi você falar de instrumento. Consegui! Tá bom, gente. Eu vou contar para vocês então. O instrumento que Deus usou para criar o mundo foi Dan, dan, dan. a palavra. A palavra? Que palavra? A palavra dele, Zeca. Ele falava as coisas e as coisas eram criadas. Ele falava, haja luz e a luz surgia. Ele falou para a terra, dê frutos e ela deu. Ele fez tudo através da palavra. Que palavra poderosa! Muito poderosa, Filó. A palavra é o instrumento mais poderoso que existe. Ela pode ser boa e fazer o bem, ou pode ser ruim e fazer o mal, como no caso do bullying. Então nossa palavra também tem poder? Mas muito poder, Filó. A gente precisa pensar bastante antes de falar qualquer coisa, porque as nossas palavras têm muito poder. Olha só o exemplo do Zeca. As crianças criticaram e ele ficou mal por causa disso. Zeca, você é muito inteligente. Obrigado, Filó. Mas por que você está falando isso? De nada. Eu quero que você se sinta melhor e fique feliz de novo. Eu não gosto de te ver chateado. Então pensei, se ele ficou chateado por uma palavra, talvez outra vai deixá-lo feliz, uai. Muito bem, Filó. É essa a ideia. Precisamos usar as nossas palavras para fazer o bem. A palavra tem poder. Nunca tinha parado para pensar nisso, tia. Pois é, Zeca.
Falando em palavra, vamos lá conversar com a sua mãe e acabar com esse bullying de uma vez por todas? Vamos, tia! Vamos despedir do pessoal da casa primeiro, né, gente? Ah, é mesmo! Já tinha me esquecido. Tchau, pessoal! Tchau, galera! Não se esqueçam, temos que usar nossas palavras para fazer o bem. Tchau, gente. Até semana que vem. E depois vocês falam que eu que tenho memória curta. Onde já se viu esquecer de dar tchau? Desculpa, Filó. Não queria ser sem educação. Eu esqueci do... Oh, Deus. Mano, eu não dou conta de fazer de novo. Vou subir normal, senão eu vou rir. Tem medo de contar pra... Vamos lá. Essa história tá no primeiro... O primeiro livro de Gênesis, gente. Tá, volta. Claro, Filó. Essa história está no capítulo de Gênesis. Não é capítulo, é livro. Tá bom. Não fiz assim, não. Tá. Mais dose. Volta, Filó. Domésticos. Os animais... Até o Zeca Volta, aprendeu, volta. tia. Ô, pastor. O pastor tá escolhendo. Domésticos. Até o Zeca aprendeu. O assunto é bullying e eu tô sofrendo, vocês viram? Não é o Zeca. A lição, Parece que o jogo virou, né mesmo? a lição não tá sendo bem dada aqui. Eu tô com fome. Tá bom. Não, vai sair agora, vai sair, tá bom. É muito amor. Vai. Não, Zeca, o que eu quero dizer é que igual a... Amandinha, não. Eu também não ouvi você falar de... Tá bom. Que pessoa mais grossa. Não espera os outros falar. Corta a gente.